Filipenses capítulo 3, versículo 13, assim diz as escrituras, a carta de Paulo aos irmãos que moravam em Filipe: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha conquistado, mas uma atitude eu tomo, ou algumas versões, uma coisa eu faço, esquecendo-me, algumas versões falam deixando, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da soberana vocação celestial em Deus, de Deus em Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, eu consagro as santas escrituras que serão liberadas aqui, para que ela possa trazer vida. A tua palavra diz que a letra sem o Espírito mata, mas com o Espírito traz vida e tem poder de separar o que é da alma e o que é do Espírito. Por isso, o que é da alma, eu dou uma ordem agora para a alma: tudo que é da alma seja silenciado agora. Toda voz que é contrária à voz do Espírito Santo, eu dou uma ordem em nome de Jesus, para que seja calado e só fale a voz do Espírito. Que o Espírito ministre dentro de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Quero de presente a sua atenção, se você puder. Eu quero falar sobre viver o novo. Viver o novo que Deus tem para nós. Só que viver o novo, ele é ao mesmo tempo empolgante, ele é assustador, ao mesmo tempo que ele é maravilhoso, ele é sacrificioso, porque toda novidade traz desconforto. E esse texto como base que eu usei, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: eu tomei uma atitude na minha vida, eu deixo para trás as coisas que não servem mais. Interessante que o apóstolo Paulo, ele não joga para trás, ele deixa, e ele está andando. Ele não está jogando para trás, ele está deixando e segue, ele está num processo para frente. Ele está indo para um lugar, ele tem um alvo, e ele não está mais preocupado e lembrando ou buscando ou enfatizando o que passou. E ele fala, uma coisa, uma atitude, preste atenção, é uma atitude, não é um sentimento gostoso, é uma atitude. É igual perdoar. Perdoar não é um sentimento maravilhoso, você tem que perdoar aqueles que te ferem. Isso não é uma opção para o cristão. No livro Crônicas de Nárnia, o C.S. Lewis conta um diálogo entre Edmundo, que é um menino que peca, que representa eu e você, e o Aslan, que representa Jesus. E nessa representação, Edmundo, muito pecador, se aproxima de Aslan e fala: Aslan, quando? Que dia você vai me perdoar do que eu fiz? E Aslan responde: nunca. Nesse dia não vai existir, porque eu já te perdoei antes de você errar. O perdão de Deus não é uma condição do nosso erro, ele foi liberado antes de você errar. Então o apóstolo Paulo está nos ensinando um princípio: eu vou para trás, para frente, eu não vou ficar me lembrando de erro. Uma postura. 2 Coríntios 5,17 diz: pelo que se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura. Uma nova criatura não é uma pessoa perfeita, é uma nova natureza. Ele não pensa só nas coisas da terra, ele pensa nas coisas do alto. Ele começa a entrar num lugar de santidade em Deus. E ele fala: as coisas velhas se passaram. Quando fala coisa velha, não significa que você vai abandonar pessoas que já passaram da idade. Não significa que você vai jogar fora o seu carrinho velhinho. Ele está dizendo de coisas que impediam de você cumprir um propósito. Coisas, pessoas que de alguma forma Deus tirou dessa vida ou passou. E ele fala: as coisas velhas se passaram, isso que tudo se fez novidade. Provérbios 4, 25. O sábio diz: olha sempre para frente. Olha sempre para frente. Mantenha o seu olhar fixo no objetivo a ser alcançado. Isso aqui não foi os coaches que inventaram. Isso aqui é sabedoria, dizendo que você não pode ficar preso às coisas laterais, periféricas. Se você tem um propósito, se você tem um alvo, você não pode deixar as outras coisas tirar você do alvo. Interessante que Martim Lutero falou uma coisa
muito sábio, inteligente. Ele diz: o nosso Senhor escreveu a promessa da ressurreição, não só em livros, mas em cada folha da primavera. E observando o meu jardim, eu já escrevi um livro sobre isso. Eu acho interessante que toda árvore, toda, sem exceção, tem folhas caindo e folhas nascendo. Folhas caindo e folhas nascendo. Folhas caindo e folhas nascendo. Épocas de folhas caírem, épocas de folhas nascerem. Aquelas árvores que não caem as folhas, que sempre tem folhas, tem folha nascendo e folha caindo. Ou seja, quando uma folha nasce, Deus está falando conosco: eu sou um Deus de novidade, eu sou um Deus de ir para frente, eu sou um Deus que não fico remoendo, Deus é tão para frente que Ele esquece as nossas transgressões. Ele decide esquecer, Ele decide lançar no mar de esquecimento as nossas transgressões. Prova que Deus não quer ficar vivendo de coisa antiga. Deus não quer ficar remoendo e trabalhando aquilo que foi lá atrás. Ele quer que você viva novidade de vida. E o dia de hoje se chama hoje. O dia de Deus, o tempo de Deus se chama hoje. E quantos de nós ficamos presos ao passado e cometemos um grande erro, porque isso nos impede de ir para frente. Todas as folhas que caem são substituídas por novas. As folhas novas substituem as velhas. Temos que aprender a crescer e deixar velhas práticas. O que o apóstolo Paulo diz? Olha, eu era menino, eu fazia coisa de menino. Essa folha já passou, agora eu sou maduro, eu tenho folhas novas, eu tenho atitude de homem. Num culto de homens aqui, eu falei sobre Davi, que Davi estava no palácio, era tempo de guerra, e Davi era o rei, e Davi estava com a espada embainhada, guardada, e estava 3 da tarde no palácio, olhando no terraço, e muito legal, e viu uma mulher se banhando, e ele mandou matar o marido dela e cometeu um monte de atrocidade. Por quê? Porque não era tempo de rei ficar em cima de terraço, era tempo de rei estar na guerra. E muitos de nós pais, me perdoe ser sincero, muitos de nós pai e mãe, estamos com os nossos filhos em guerra, e estamos deixando pessoas disciplinarem os nossos filhos. Estamos no terraço jogando videogame, enquanto os nossos filhos estão sendo atacados e bombardeados na internet, e deixamos Felipe Neto e Lucas Neto discipular os nossos filhos. Nós como homens estamos largando a nossa espada, em vez de pegar a nossa espada e ir para a guerra, ir para o quarto e dizer: os meus filhos são do Senhor e ninguém toca neles. Por quê? Porque muitos de nós estamos brincando e deixando atitudes. Escute, não tem problema jogar videogame desde que você tenha 8 anos de idade. Ou você tem um filho e você brinca com ele ali no sábado, meia hora, 1 hora, porque é a hora de brincar. Ok. Mas é vergonhoso. Eu ouvi um testemunho de uma esposa, anos casada, na minha frente, falando do lado do marido: eu fico arrumando a casa, pastor, eu trabalho fora, eu fico arrumando a casa no sábado e ele fica ali. Eu falo: amor, me ajuda, amor, faz tal coisa, a nossa filha, e ele fica ali 1, 2, 3, 4 horas, pastor. O que eu faço? Eu veio um monte de ideia na mente. Eu pensei em 18 formas de eliminar aquele homem em 3 segundos. A primeira coisa que vem na mente é: mata ele. Não, tô brincando. Eu falei: o celular, ele vai virar alvo. Escute, é o desespero de uma mulher dizendo: eu só quero um homem do meu lado. Entenda, esse homem, ele não é mau, ele apenas está em práticas velhas, ele ainda não saiu daquela mentalidade, ele não cresceu. E se a gente não cresce, a gente fica preso a coisas do passado. Folhas velhas que caem, elas se tornam adubo para a própria raiz da árvore. Coisas que nós passamos em nossas vidas não podem nos paralisar, mas sim nos amadurecer. Escute, não tem problema, você tem experiências ruins, mas isso é folha velha, serve para adubar a própria terra, a sua raiz. Ou seja, a experiência para você é um caminho que você não vai passar mais, para você dizer: olha, não pise aí, eu pisei aí, e aí eu caí. Então as folhas velhas são experiências. Escute, você tem uma decisão a ser feita com as dores, cicatrizes e tombos que a vida te dá.
Escute, você tem uma decisão, e é uma atitude. Paulo disse: eu tomo uma atitude. Você tem uma atitude a tomar diante de uma traição, diante da perda de alguém, diante de uma enfermidade, de uma falência, não importa, diante do pastor que te amaldiçoou, não importa, você tem uma posição a tomar. Você pode endurecer ou você pode amadurecer. É uma decisão sua. Tem gente que endurece, trava o coração. Uma mulher que foi abandonada pelo marido, traída pelo marido, ela decide: não me envolvo mais com homem nenhum. Ela decidiu endurecer. Ela não vai viver mais o novo. Um homem que começou um ministério, o ministério foi, de repente o ministério faliu. Ele tem uma decisão: ou ele endurece e nunca mais bota o pé numa igreja, ou ele amadurece, pega aquela experiência e vai para o novo de Deus. Alguém que tentou ter um filho, e o filho no meio do processo houve um aborto, voluntário ou não, involuntário, e o processo do aborto tirou a alegria do filho que viria. Ela decide: ou eu endureço e nunca mais tenho filho, ou eu amadureço com isso e vou para frente, buscar um filho em Deus. É uma decisão, não é tão fácil às vezes de tomar, mas é uma decisão. Quando estou entendendo? Falência, falhas, erros passados não são coveiros, são professores. Eu vou repetir: falências, falhas, erros do passado não são coveiros, são professores. Porque uma falência, um erro não enterra você, ele pode amadurecer você. E homens e mulheres que tiveram experiências de erros e não desistiram, são esses que constroem algo sólido. O novo de Deus só pode vir se deixarmos o passado no seu devido lugar lá atrás. Deus é um Deus de novidade de vida. O vinho novo só pode ser derramado em odres novos. Mateus 9,17: não se deita vinho novo em odres velhos, do contrário, se rebentam. Derrama-se o vinho novo em odres novos, porque senão o vinho derrama e o odre se perde. Assim, os dois juntos se conservam. Olha que interessante. O que é o odre? Só para você que talvez não conhece esse termo. Odre era um recipiente, uma bolsa feita com pele de animal, pele de cabra. E o animal era morto, era tirado a pele e era feito num formato que ficava com um gargalo e uma bolsa. Esse era o odre, ele tinha um formato e era usado para carregar leite, óleo, água, azeite. Ele era utilizado para condução de líquidos, ok? Vinho. E aqui o texto está dizendo que não se coloca vinho novo em odre velho. Por quê? O vinho novo ele fermenta, ele vai fermentar, ele vai expandir. E quando ele expandir, o odre velho não tem elasticidade e ele vai romper. Então o odre tem que ser novo, porque o odre novo, o que vai acontecer? Ele vai esticar junto com a fermentação do vinho. Como estão entendendo? Então, Deus tem vinho novo para derramar para mim e para você constantemente. Se eu e você tivermos uma mentalidade antiga, não conseguiremos viver o que Deus tem para nós. Pastor, muito legal, mas como que eu faço para ficar elástico? Como eu faço para ser esse odre novo? Como que eu faço para poder receber esse vinho novo? É aqui que mora a bênção e o problema. É exatamente aqui. Porque o odre, ele era preparado antes de receber o vinho. Primeiro, um animal era morto, sacrificado para esse odre se tornar esse odre, esse recipiente de unção, de receber bênção, de receber algo. Entenda isso. O sacrifício já foi feito para você ser um odre novo. Já foi um cordeiro, já foi morto, para que o odre novo, que é você e eu, possamos receber o vinho novo. Quantos recebem isso? Segundo, depois que essa pele era tirada, ela era colocada no sol escaldante do deserto. E aqui entra o processo de transformação da nossa vida, que são os desertos. São os dias difíceis, porque é aqui que a gente é esticado.
o sol começa a bater em cima do couro, e o couro começa a tomar uma forma. Existe um processo que acontece dentro do odre, e aquele sol, ele não destrói aquela pele, ele dá firmeza para ela. Ou seja, quanto mais você anda no deserto, mais firmes os seus tornozelos ficam. Uma vez eu ia treinar na praia, treinar para futebol, essas coisas, e é normal atletas treinarem na areia. Por quê? Porque a areia é um lugar que você pisa em falso, você está sempre treinando, o seu tornozelo nunca está firme, você não pisa num lugar firme, você pisa em lugar, morro, é mais firme, e aí você vai treinando, o seu tornozelo vai firmando. Escute, pessoas que andam pelo deserto têm os pés firmes. Pessoas que andam pelo deserto têm os pés alinhados. O deserto não te enterra, o deserto te amadurece. E esse processo de ser colocado no sol para ser preparado para o novo, é interessante que Jesus começou o seu ministério no deserto. Deus, eu vou começar o ministério de Jesus. Vamos para onde? Vamos para o palácio, vamos para o púlpito, vamos começar o ministério, vamos para a internet, vamos para o Instagram. Vamos publicar, a gente vai começar o ministério, vamos fazer um patrocínio, vamos patrocinar o ministério, vamos lá, patrocinado, né? E vamos jogar para as pessoas que a gente quer alcançar. A gente chega no objetivo e levanta o ministério de Jesus. Não, vamos começar o ministério aonde? Espírito Santo, pega o meu filho, leva para o deserto. Por quê? Porque eu vou começar o ministério dele agora. Então, eu tenho uma palavra para te dizer de encorajamento e de esperança. O deserto não é o fim, o deserto é o começo. Aí você pensa, não vou aguentar. Não, fica tranquilo. A hora que passar, os anjos vão te servir. A hora que passar, o ministério começou. A hora que passar, milagres vão começar a acontecer. Espera passar o deserto. O teu deserto eu não sei quanto tempo vai levar. Cada um tem o seu deserto, porque cada um é um tipo de odre. Tem odre aqui que é mais difícil, tem odre que é mais fácil. Deus sabe trabalhar o odre que está em você. Mas não sai do deserto. O deserto você não sai, o deserto Deus te tira. Depois que esse odre sai do calor, do deserto, do sol, ele é golpeado numa pedra por algumas vezes. Pega-se uma rocha, uma pedra, e golpeia-se essa pele, para que essa pele agora, depois do calor do sol, ela pega uma elasticidade, ela começa a pegar forma, maleabilidade, flexibilidade. É golpeado na pedra. Sabe o que eu aprendo aqui? Quando você vai para o deserto, o processo de Deus continua. Sabe como? Você é golpeado, você é aferido na rocha, que é Jesus. Você vai ter que ter encontro com Ele, porque é o encontro com Ele que nos transforma. Não dá para fugir, irmão. Você pode vir aqui no culto a vida inteira nos domingos e nunca ter um encontro com Jesus. E o que vai mudar você nunca vai ser a minha pregação, nunca vai ser os louvores cantados, nem a recepção dos atalaios. O que vai mudar você é o encontro com o Deus vivo. É ser golpeado na rocha que vai fazer com que eu e você possamos receber o novo. E ser golpeado na rocha é aferir o caráter de Deus com o nosso. Ser golpeado na rocha é comparar o que Jesus faria em seu lugar. É começar a ver as atitudes minha e sua, se elas estão ou não parecidas com aquele que quer derramar o vinho. Quando Jesus fez o seu primeiro milagre, ele fez num casamento. Não foi coincidência. Ele fez num casamento, porque eu acredito que o primeiro milagre tem que ser ali. Porque se a casa estiver bem, os outros milagres são consequência. Se a casa estiver mal, os outros milagres não vão ter sustentabilidade. Entende? Deus primeiro quer fazer em casa, e Ele transforma a água em vinho. Jesus é o perito em transformar o que não tem sabor, o que não tem cheiro, em algo saboroso, prazeroso, com aroma. Ele tem prazer de fazer isso, e Ele quer derramar na minha e na sua vida uma vida com prazer. Escute o que eu estou dizendo. Uma vida com prazer não é uma vida com prazeres, é uma vida com propósito. Uma pessoa feliz é uma pessoa que acorda de manhã com propósito. Ela pode ter pão e arroz para comer, mas ela está feliz em Deus porque ela tem um propósito. Quem vive sem propósito
já não vive. Por isso que tem pessoas que cometem um grande erro de achar que se elas tiverem dinheiro, elas vão estar felizes. E aí um dos maiores índices de suicídio estão entre os mais ricos. E aí o maior índice de depressão estão entre os mais afortunados. Porque elas foram até ali com um propósito. Qual o propósito? Ali ser feliz. E a hora que chega ali, descobre um vazio do tamanho do mundo e não encontra propósito naquilo. E aí tem pessoas, irmãos, que você encontra que moram numa meia água, tem um trabalho simples, tem uma vida extremamente simples, mas acorda todo dia de manhã: eu sei para que eu nasci, eu sei porque eu estou nessa terra, eu tenho um propósito bem definido. E aí você vê um sorriso no rosto da pessoa e você diz: essa mulher é para estar desesperada. Esse cara andando com esse carro, não sei como é que ele sorri, eu teria vergonha de sorrir. E ela está olhando para você dizendo: que vida triste que esse homem deve ter, dentro de um carrão desse, sem propósito. Por isso que o odre, ele é preparado para derramar um propósito. Eu quero dizer uma coisa para você: não tem como curar uma depressão sem achar um propósito de vida. Não tem. Porque você acordar de manhã sem propósito de vida já é depressão. Irmãos, eu vou exagerar, eu vou sair do campo eclesiástico, eu vou sair do campo religioso, eu vou entrar no campo profissional. Tem pessoas que estão lá no Alasca, morando num iglu de gelo, 2 anos sem ver a família, abandonou pai e mãe para cuidar do pinguim raro, que tem 3 no mundo. Um tá manco, o outro é estéreo. Ele deu nome para os 3 já. Ele já chamou, ele já apelidou os 3, ele é amigo dos 3. Wilson. Ele tá lá, tudo, ele só vê gelo, ele não entende mais nada, mas ele tá lá. E você fala para ele: cara, eu quero te dar 1 milhão para te voltar para casa. Rapaz, eu não quero nada, eu quero ver esses pinguim bem. E o cara acorda todo dia de manhã no gelo, comendo sushi, obrigado. O cara acorda com propósito. E tu pode dar o dinheiro que for para esse cara, ele não sai de lá. Madre Teresa de Calcutá, limpando leprosos na Índia, botando a mão em pele caindo, e ela cuidando dos leprosos. Chegou um repórter com máscara e falou para ela: madre, nem por $1 milhão eu faria isso. Ela disse: nem eu. Nunca foi por dinheiro, foi por propósito. E o que Deus quer fazer comigo, que você dá um propósito de vida. Você saber que se Deus te deu um filho, você é um pai, e você tem um grande propósito aí. Então vale a pena acordar de manhã e trabalhar, porque você tem filhos maravilhosos que Deus te deu. Se você é uma mãe, esse é o seu lugar. Você tem um grande propósito aí. E acordar de manhã sabendo que você tem um propósito, é outro dia. Pode ser chovendo segunda-feira, pode estar cinza, pode estar 3 graus negativo. Você acorda de manhã e você fala: é mais um dia que o Senhor já fez. Porque Deus está derramando um odre na minha vida, um vinho novo no odre. E Deus está por isso que Deus quer trabalhar você. Escute, Deus está trabalhando você, não é para agora, Deus está trabalhando você para amanhã. Nós não enxergamos, mas é para amanhã. Então não sai do deserto, não abandona o processo. O novo de Deus está vindo. A casa do oleiro é um lugar de recomeço. A Bíblia fala que Jeremias desce na casa do oleiro, e o vaso que estava na mão do oleiro quebrou-se. Presta atenção, o vaso quebrou. Aí Jeremias: Senhor, o vaso quebrou. Aí Deus fala: Jeremias, eu não posso fazer um vaso novo. Eu posso fazer um vaso novo.
E Israel está perdido, Israel está fora do propósito, Israel não sabe para que serve mais, Israel não me adora como adorava. Eu vou fazer de novo, assim como eu faço com o vaso, eu faço com Israel. E Deus está dizendo para mim e para você essa noite: se eu e você perder o propósito, se eu e você for um vaso largado num canto sem propósito, Ele vai pegar você, levar para a casa do oleiro, botar na roda, pisar, fazer miúdo, botar água de novo e refazer o vaso. Porque Deus quer derramar vinho novo. E eu acredito de verdade que os olhos do Senhor passam aqui essa noite e falam: onde está um odre, onde está um vaso disposto a ficar na minha mão, disposto a entrar na minha casa do oleiro, disposto a ser aferido na rocha, disposto a me obedecer, para que eu derrame vinho novo sobre Criciúma, sobre aquela família. A casa do oleiro é um lugar de restauração, de quebrar tudo e fazer de novo. Tem gente aqui que precisa ser restaurado, tem uma rachadura. Tem gente aqui que tem que ser quebrado de novo. Aí você fala assim: pastor, vai doer? Vai. Pastor, eu vou chorar? Vai. Pastor, eu vou passar pelo vale da sombra da morte? Vai. Pastor, e aí? Eu só tenho uma coisa para te dizer. A Bíblia fala que o vaso quebrou na mão do oleiro. Não importa se você vai quebrar hoje ou amanhã, importa onde você quebra. E se você quebrar na mão do oleiro, aí você pode dizer o que o salmista disse: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor é comigo. Então não importa se vai doer ou não vai doer, importa é quem vai estar conduzindo você no meio disso. Onde está o seu coração, a sua confiança? Para vivermos o novo de Deus, é necessário, para recebermos o novo de Deus, ter uma mente renovada, uma mente elástica, uma mente do reino de Deus. Abraão, sai da tua terra. Irmãos, Abraão nunca viveria o novo. Abraão seria um Abraão feliz, glória a Deus, indo na igreja domingo à noite, aleluia, glória a Deus por isso, ia estar salvo, amém. Mas Deus estava dizendo a Abraão: eu preciso de alguém que seja relembrado. Em 2019 pessoas vão pregar sobre o pai da fé. Eu preciso de um pai da fé. Abraão, posso contar contigo? E Abraão: sim, Senhor, eu estou aqui, fala comigo. Sai da tua terra. Como assim? Sai da comodidade, sai desse lugar para um lugar que eu vou te mostrar. Mas Senhor, vai desconfortável, eu já estou com a casinha paga, eu acabei de conseguir o lugar no emprego que eu queria, tá tudo eu acabei de botar a última flor do jardim, a casa está muito legal, é agora mesmo, porque eu não gosto que ele me dê nada pela metade, agora que está inteirinho eu quero. Deixa aí, vem. E se Abraão não sai da terra dele, ele não vive o novo, e ele não seria lembrado hoje como o pai da fé. E pela fé, saiba, acredite, você pela fé é filho de Abraão. E se você é filho de Abraão, porque ele prometeu: olha os céus, as estrelas do céu, olha a areia, os grãos de areia da terra, assim vai ser a tua descendência. E eu e você hoje somos descendentes de Abraão, porque Abraão decidiu sair da comodidade e viver o novo de Deus. E para viver o novo precisa sair da zona de conforto. Assim como você já viu pregações, eu acredito, de que a águia, quando quer fazer o seu filho voar, ela começa a tirar os pelos do ninho, porque o ninho tem algumas etapas. Tem os gravetos maiores, com espinhos, tem uma parte de terra, tem uma parte de gravetos fininhos, uma penugem, umas peninhas, uma lãzinha para o filho. Aí a águiazinha nasce e quer o quê? Quer nada, quer ficar ali. Tá bom demais, tá gostoso, ninhozinho. A águiazinha traz no bico. Pastor, que foi?
Eu não oro, eu não leio a Bíblia, nada, mas tu ora por mim. Faz para mim. Não tem problema, quando é bebê, é isso aí mesmo. Os bebezinhos que foram apresentados aqui, eles vão... Eu duvido que os pais falam: Sofia, vai no mercado comprar tua comida. A Sofia sai engatinhando, igual no exército. Passa no estacionamento gatinhando. Vai lá no caixa, passa, todo mundo olhando a Sofia. Até que ela vai, sobe degrau, vai lá no Kinder Ovo. Volta, chega no caixa, ela joga o Kinder Ovo, joga a moeda. Aí você fala: nossa! Não, a Sofia não faz isso, porque tem pai para isso. Só que a hora que ela crescer, a minha filha de 15, às vezes ela fala: pai, eu queria um sanduíche que tem lá no mercado, 2 esquinas. Ai pai, aí o quê? Ai pai, eu estou cansado, também estou. Ah pai, meu pai podia ir, né? Podia. Tu vai? Não. 2 pernas. Vai. Mas vai. Porque já tem idade para isso. Agora escute, a águia, quando ela percebe que a águiazinha tem maturidade para voar, e todo pai sabe quando o filho está pronto para voar. Vou repetir: Deus sabe quando o filho está pronto para voar, e Ele começa a preparar desconfortos. Tira pelo... mas aqui estava tão bom, agora não está mais tão confortável. Encosta da cãibra, formiga tudo, aí não está tão legal. Aí você sai do ninho, dá uma olhada fora. Meu Deus, a altura, não, ninho. E nada. Aí o pai não vem, passa um dia: eu estou com fome. Aí de repente o pai vem, ele não dá na boca, ele joga do lado de fora do ninho, num galho assim. Aqui, não, sai daí, pega ali, ó. Aí ele vai lá, ninho de novo. Aí ele vai lá, tira de novo, fica só espinho. Aí não consegue mais sentar, mais deitar, fica em pezinho. Tá ruim aqui. Nada. Aí o pai não vem, passar 2, 3 dias, jejum, filho, jejum. Ou cresce ou jejua. Vai crescer. E a águia, a Bíblia fala não, estudiosos, tudo a Bíblia fala, que a águia vai tirando ao ponto de ficar tão desconfortável que o filhote sai do ninho. E aí, o primeiro voo, a águia coloca o filhote de águia. Algumas águias colocam o filhote de águia na asa e sai com o filhote na asa. Uau! Deus não leva a gente em lugar que Ele não foi antes. Ele não vai levar você a fazer uma coisa que Ele não pode cuidar de você e segurar você. E Ele leva você para voar. E interessante, no meio do processo, algumas águias sacodem o filho da asa. Legal, né, filho? Ai, Jesus, que lindo. Olha meu casamento. Olha o que o Senhor está fazendo. Estou prosperando a minha empresa. E na asa da águia assim, e a águia dando rasante. Olha o rasante que eu vou dar, filho. Tá vendo? Ora para Deus curar. Nossa, eu orei, Deus curou. Porque Deus está... Nossa, que maravilhoso, né, filho? Presta atenção agora. Não. Te dei asa, te chamei para crescer. Não é para ficar no ninho a vida toda. Bate essa asa, toma uma atitude, larga o ninho e voa. E a águia não tem piedade. Batendo, cai no chão. Vai lá, pega de novo. Vamos lá de novo. E ele vai ensinando a voar. Se você decidir ficar no ninho, eu vou dizer o que acontece com a águia. A águia deixa o filho lá e não traz mais comida no bico. Você pode morrer de fome. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Assim como a águia conduz os seus filhos, assim é o Senhor. A Bíblia diz em Isaías. Preste atenção. Deus está dizendo: eu quero que vocês voem. Eu dei asas, escuta, em nome de Jesus. O Senhor me traz agora na mente que tem pessoas aqui que ouviram a vida inteira do seu pai que você não pode voar. Eu vou dizer em nome de Jesus: você pode voar. Você ouviu a vida inteira que você não vai terminar uma faculdade. Eu estou profetizando agora sobre a tua casa, sobre as tuas asas. Abre essa asa, você vai voar.
Você é uma pessoa capaz. Tem pessoas aqui que ouviu a vida inteira que você é burro. Eu quero declarar uma palavra para você. Você vai escrever livros. Quantos recebem isso? Você vai escrever livros. Aí você pensa, como assim, um escritor? Você vai ser um escritor, uma escritora. Sabe por quê? Porque não é o que disseram, não é o passado, é o que Deus está fazendo com você a partir de agora. Esquecendo-me, deixando as coisas que para trás ficam. Não importa o que disseram, importa o que Ele diz. Uma nova moradia, uma nova cidade, um novo emprego, um novo ministério podem trazer surpresas preciosas. Muitos de nós passamos por processos de transição, processos de frutificar em outro lugar, processos de amadurecimento. Esses processos muitas vezes são doloridos, tem tempo de espera, tempos de passarmos por olhares de julgamento, de ficarmos feios, sem folhas. É verdade, porque você passa num pé de pissigueiro em certa época do ano e você vê só galho. Você passa numa videira, numa época de inverno, você só vê os ramos, você não vê folha nem fruto. E aí você pode dizer, aquele ministério acabou. Não, ali não vai dar nada. Aquele ali pode enterrar, vamos, missa de 7º dia, acabou para ele. E aí por dentro tem vida, ou seja, viva a estação que você está vivendo. Não importa o que dizem, o importante é você estar ligado no tronco. Não importa, você pode estar vivendo uma estação de folhas caindo. Escuta, em nome de Jesus, Deus está tirando coisas e pessoas da sua vida. Não fica chorando por aquilo que Deus está tirando. A Bíblia fala em 1 Samuel 16:1, então disse o Senhor a Samuel, presta atenção que Deus falou com Samuel: até quando você vai ficar com dozinha de Saul? Dozinha foi o que falei, que é dó, com pena. Até quando você vai ficar pranteando Saul? Eu rejeitei ele para que não reinasse sobre Israel. Enche um chifre de azeite, vai até a casa de Jessé, porque eu vou levantar um novo rei. Samuel estava assim, mas Saul, né, era tão legalzinho. Saul, que querido. Mas eu amava tanto, me abandonou, mas eu amava tanto, eu tinha tanto carinho. As fotos aqui, vive no muro da lamentação. Aí Deus chega para Samuel, para. Tu está chorando por uma coisa que eu já larguei. Tu está chorando por uma coisa que eu já deixei. Tu está chorando por uma coisa que eu tirei da tua vida. Então para de chorar por aquilo que passou e pega um óleo, vai na casa de Jessé, porque eu tenho um novo para levantar Davi. Eu vou levantar Davi. Então se Samuel não vive o novo, Davi não é levantado. O novo só pode ser levantado se o velho for deixado. Como estão entendendo? E Davi representa quem? A Bíblia fala que Jesus era a raiz. Davi representa um novo. E nós não podemos ficar chorando por aquilo que passou. Nós devemos celebrar o novo. Preste atenção. Muitos de nós, a mulher de Ló, ela se tornou uma estátua de sal. Quanto lembra dessa história? Ela se tornou uma estátua de sal por quê? Vamos lá, por quê? Olhou para onde? Para o passado, para trás. Olha que interessante, eu não sei, estudiosos e teólogos de plantão podem me corrigir, não tem problema, pode corrigir. Mas eu ouvi uma explicação que eu achei no mínimo coerente. O sal era a riqueza daquela época de Sodoma e Gomorra, era uma das riquezas maiores. E aquela mulher virou para trás e se tornou uma estátua do quê? Não se prenda naquilo que era a riqueza antes de você conhecer Jesus. Não se prenda naquilo que era riqueza antes de você conhecer Jesus. A Bíblia fala que um homem encontrou uma pedra de grande valor, vendeu tudo que tinha, foi lá, comprou aquele campo e falou: essa pedra vale tudo que eu tinha de valor, agora é isso aqui que vale. Quem encontra Jesus, tudo perde o seu valor, e Jesus pega um lugar na nossa vida que ninguém mais pega. Aquela mulher ficou paralisada naquilo que era de valor. Em nome de Jesus eu profetizo sobre você: o que um dia foi de valor para você não vai parar você para aquilo que Deus quer colocar na sua mão. Uma pessoa madura
é aquela que aprendeu a viver com seus erros do passado. Eles servem de alerta para não cometermos mais. Numa noite, Pedro fez a pior pescaria da sua vida. No outro dia, fez a maior pescaria da sua vida. Uma noite de frustração pode antecipar uma noite de vitória. Então não fique frustrado com a noite passada. E Pedro tentou ficar vivendo a noite passada, porque Jesus falou: olha Pedro, joga a rede. Senhor, eu vou parafrasear o que eu imagino que Pedro talvez pensaria. Não foi o que foi escrito, mas o que Pedro poderia dizer: Senhor, só entre nós aqui, eu sou pescador, tu é carpinteiro. Tu entende de madeira, eu entendo de rede. Pescamos a noite toda. E se pesca à noite, agora é de manhã, a rede está lavada. Não vê que esse papo de jogar rede agora não é hora. Jesus falou: joga a rede. Aí, o que Pedro fala? Peraí, o velho foi a noite passada, a experiência é ruim. O novo é Jesus dizendo: o que eu faço? Aí Pedro tem um relance, iluminado pelo Espírito Santo. Ele fala: sobre a tua palavra eu vou sair da terra que o Senhor está mandando. Sobre a tua palavra eu vou dar esse passo. Sobre a tua palavra eu vou para frente. Sobre a tua palavra eu vou jogar rede. E tem a maior pesca da sua vida. Cuidado, a frustração de ontem, se você ficar olhando para ela, pode frustrar você ao ponto de não viver a pesca de amanhã. Quando estão entendendo? Muitas vezes estamos pranteando coisas e pessoas que não devemos mais prantear. Guarde essa frase: que possamos ter gratidão por todas as pessoas que passaram por nós, mas não podemos parar nelas. Vou repetir: tenha gratidão por todos, por tudo que passou pela sua vida. Não fique com murmuração, fique com gratidão, mas não pare nelas. Ser grato não significa parar. Você pode ser grato e continuar. Quantos entendem o que Deus está falando? Que possamos não deixar o passado, as coisas, velhos fracassos nos prender, mas que possamos viver o novo, receber o vinho novo de Deus. E assim como aquela festa de casamento em que Jesus transformou água em vinho, muitas vezes o vinho bom tem que acabar. Vou repetir: muitas vezes o vinho bom tem que acabar para o vinho excelente ser apresentado. Não se prenda no bom. Não se prenda no bom. Tem o excelente. Não se prenda no legal. Tem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pastor, como é que eu vivo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Renovai-vos a vossa mente. Transformai-vos. Deixa eu trabalhar no odre de vocês. Deixa eu dilatar vocês, porque eu quero trazer novidade de vida. Se eu ficar preso à denominação Abba Pai, eu não vou andar no reino. Então eu descobri que Deus não é abapaiano. Deus não veio na Abba Pai e aceitou Jesus, se converteu, virou crente. Deus é acima de tudo isso. Então eu não ando no nível da Abba Pai, eu ando no nível do reino de Deus. E eu descobri que Deus não é evangélico, e descobri que Deus não é católico. Os católicos são meus irmãos. Ah, mas eles têm erro, assim como os evangélicos. Então Deus ministrou meu coração e pediu para me expor o evangelho. Pronto. Eu ando e quero andar no reino de Deus. Não quero andar. E se Deus não trabalhasse a minha mente, eu estaria até hoje defendendo uma placa. Não defendo mais nenhuma placa. E não preciso nem defender o evangelho, como dizem por aí, defensores do evangelho. Não precisamos nem defender o evangelho se defende por si só. Eu preciso colocar a minha vida todos os dias no altar de Deus, na casa do oleiro, e dizer: molda a minha vida para que eu possa receber o vinho novo amanhã. Deus tem vinho novo para mim amanhã. Não, pastor, mas tudo isso, vinho... Não tem, querido, não tem nada a ver com tudo isso ou tudo aquilo. Tem a ver com viver a vontade de Deus. Eu quero viver a vontade de Deus. Se Deus um dia, pela vontade dele, decidir que eu vou ser missionário na África, eu vou ter que obedecer. Para isso Ele vai trabalhar o odre, vai moldar o odre, para que chegar no dia de derramar o óleo, eu tenho que estar preparado para isso. Se Deus um dia chamar algum de vocês aqui para viver integralmente para aquilo que Ele queira, esteja preparado para isso. Enquanto isso, deixe Ele moldar o odre, deixe Ele esticar, deixe Ele trabalhar. Esteja pronto a viver com 1 milhão, esteja pronto a viver com R$1.000, esteja pronto.
elasticidade. Muito, pouco, muito, pouco. Não importa no muito, no pouco. Eu estou em Cristo. Eu tenho um propósito de vida. Se for muito, está sobrando, a gente sabe o que fazer com ele. Traz para mim. Está sobrando aí, não tem o que fazer. Dá para mim que eu dou destino amanhã. Deus está trabalhando você. Deus não deixou você. Deus não abandonou você. Na casa do oleiro ninguém é abandonado. O vaso está na mão do oleiro. Interessante que o vaso roda numa... Quem já viu a imagem, né? Tipo um pezinho batendo e o vaso vai girando numa roda. Sim ou não? Quando você está na casa do oleiro, você não entende muitas coisas. Você fica meio tonto. É Deus, é o diabo. É eu, é Deus, é o diabo. É o irmão, pastor, está amarrado. Não, volta, sai. Você não sabe o que faz. Não, aquele foi o diabo, aquele foi Deus. Essa voz foi Deus, essa foi o diabo. Meu Deus, quem está falando comigo? Você está em crise, por quê? Você está girando. Quer um conselho? Só não sai da mão do oleiro. Não sai. Fica aí. Ei, eu vou dar um conselho aqui, massa. Ó, olha eu falando. Massa. Às vezes o Morro Esteve quer ver ele volta. Top das galáxias. Ó, na casa do oleiro, quando você está no deserto, uma coisa boa a se fazer é silêncio. Não se justifica com ninguém. Não vai para o Instagram mostrar suas dores e lamentações. Não exponha suas feridas. Vai para Deus. Como diz a canção, quem chora para Deus tem resposta. Não chora para os homens, chora para Deus. Tá doendo? Tá com Deus. E deixa Deus pegar você. Não compartilhe o seu coração com pessoas que não vão cuidar dele. Não abra o seu coração com pessoas que podem ferir você e usar você e manipular você. Guarde o seu coração. Só apresente ele a pessoas que Deus mandar. Seja sábio, seja sábia. Em nome de Jesus. Onde estão os odres? Onde estão os odres? Tem certeza? Vai começar com o deserto. Pastor, eu já estou no deserto, aleluia. Fica tranquilo, vai ser copiado na pedra ainda. Não, pastor, eu não entrei no deserto ainda. Fica tranquilo que tem pedra e tem outra, tem tudo na frente. Calma, fica tranquilo. Mas a alegria vai vir quando o vinho descer sobre a sua casa. Você vai dizer, valeu a pena ser golpeado, valeu a pena ser trabalhado, valeu a pena ser talhado. A Vivi ministrou o testemunho aqui na quinta-feira. Pedras talhadas para receber água. E depois que vem a água, e a palavra é a água, e começa a nos limpar, vem o vinho. Não pule o processo. Em nome de Jesus.